Olá, estamos voltando no nosso segundo bloco do programa #Projetos, hoje falando sobre desenvolvimento econômico, com o nosso convidado, Carlos Ramos, que é o Cacai. Cacai, nós estamos falando aqui do comércio, né, de tudo isso muito interessante, desse desenvolvimento, das preocupações que precisa ter, mas nós temos também as indústrias. As indústrias são, né, do setor primário aí, que nós precisamos ter essa parte já... O que desenvolve, né? Que vai pegar a matéria-prima e transformar para o comércio. Então eu queria falar para você o seguinte, como é que é o projeto, vamos dizer, o que se tem pensado nessa parte das indústrias? Veja, a gente tem que trabalhar essa questão eu costumo fazer em dois níveis. Um é o pequeno, a micro, pequena empresa, até quando ela está começando a se tornar média empresa. O outro são os grandes. Então, em Jaú, muitas vezes a gente diz, a gente não consegue atrair empresas, né? Quando a gente fala isso, nós estamos pensando nas grandes, pensando, por exemplo, como Itirapina, que trouxe a Honda, que é uma potência e tal. De fato, a gente não conseguiu e não vai conseguir se nós não tomarmos as providências, ou seja, se nós não criarmos os incentivos, se nós não tivermos área disponível, se nós não tivermos as condições. Quer dizer, nenhuma empresa se instala numa cidade simplesmente porque gostou da cidade. Ela faz um negócio, tem que ser estratégico, tem que ser adequado. Então, um campo de trabalho, digamos, é a questão de atração de grandes empresas. Então, inclusive pelo Conselho, nós pela primeira vez fizemos um projeto de lei baseado em experiências de Jundiaí, Sorocaba, Petrópolis, cidades que nos últimos anos conseguiram atrair muitos negócios. Então nós fizemos um projeto de lei baseado nisso, dando incentivos. O prefeito já entregamos ao prefeito, o prefeito encaminhou as secretarias para os pareceres, né? Está tramitando, então nós precisamos ter essa lei. Precisamos ter áreas, grandes imóveis. Hoje nós não temos condições na secretaria de informar uma empresa quais áreas ela pode comprar ou pode alugar. Eu tive, nesses primeiros meses, empresas que vêm pela Invest São Paulo, né, que é uma empresa pública ligada ao governo do estado, que é quem recebe a empresa grande quando ela quer vir para o estado de São Paulo. E eles, digamos, a empresa diz, olha, eu quero uma cidade, um padrão assim, localizado e tal. E eles fazem um levantamento das cidades, apresentam ao investidor. E aí vai sendo como se fosse um processo de competição, né? Vai se excluindo. Nós não conseguimos chegar na disputa final. Por quê? Eu recebi um e-mail dizendo, olha, tem uma empresa que vai investir 45 milhões de reais na obra, ela quer comprar um espaço de 7 mil metros, etc. Nós não temos. Ou não sabemos. E isso é uma coisa de um dia para a noite. O empresário vem de fora, muitas vezes fora do país, ele não tem tempo para você ficar... Então, esse é um problema. Ter áreas grandes, adequadas e disponíveis para atrair grandes empresas. Então a gente está tentando trabalhar nesse sentido. O outro é o pequeno, aquele que vive mais o dia a dia, por exemplo, dos imóveis locais. Para isso a gente está fazendo, primeiro, a revisão da lei da micro e pequena empresa. A lei foi aprovada em Jaú em 2007, mas de lá para cá mudou muito. Mudou a figura do MEI, por exemplo, que não existia, passou a existir. Muitas coisas que eram sugestões, digamos, na lei, dizia lá, poderá, agora é deverá. Então a lei ficou muito mais a favor do pequeno, então a gente está fazendo essa adaptação. E nisso combina com simplificar o processo de abertura de empresas, simplificar o processo de regularização dos imóveis, simplificar a questão dos alvarás, para que os negócios possam acontecer, né? O poder público tem que ser um agente facilitador dos negócios e não um agente que cria dificuldades para os negócios. Então nós estamos nesse momento fazendo, como eu disse, trabalhando à frente das grandes empresas e trabalhando os pequenos. As duas frentes ao mesmo tempo, porque nós entendemos que não dá para olhar um e descuidar do outro. E nisso a questão da imobiliária. Eu vejo, por exemplo, muitos negócios que não conseguem licença por conta da lei de zoneamento, que foi uma lei, na minha opinião, equivocada. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu era vereador e votei contra o plano diretor e contra a lei de zoneamento, porque acho, na minha opinião, equivocada.
E ela está em vigor ainda, e continuando com os seus equívocos. Por exemplo, de você exigir, a pessoa monta uma loja e vai lá na prefeitura e diz, olha, naquela área lá você precisa ter tantas vagas de estacionamento. Como que eu vou ter vagas de estacionamento? O prédio não fui eu que construí, foi construído há 20 anos. A lei era outra. E agora como é que eu me adapto? Tinha sido aprovado naquele momento. Tinha sido aprovado. Né? Então agora... Eu vou vender o meu produto. Como é que faz? Né? Como é que eu faço? E aí barra. Não, você tem que dar um jeito. Como que eu vou dar um jeito? Então esse tipo de coisa não é favorável ao negócio. Gente, você da área de construção sabe bem, tem pessoas que começaram a fazer uma obra antes da lei das mudanças do zoneamento e de repente veio a lei de zoneamento e a obra ficou embargada, não dá mais para seguir. Por quê? Porque agora não respeita mais, não está atendendo a nova legislação. Viu, mas eu comecei antes. Né? Então, são muitos equívocos que vêm acontecendo, que a gente tem que atacar isso, tem que enfrentar. E a disposição do governo é enfrentar isso com muita tranquilidade. Verdade, esses são fatores que realmente provocam uma situação contra o desenvolvimento, né? Se você tiver muita burocracia, muitas leis que tentam, vamos dizer assim, por mais idealismo que tenha a lei, mais perfeita no ideal, na prática muitas vezes não funciona, porque são momentos diferentes, são situações... E o conflito. Júnior, nós temos a questão do alvará para nós, para o prefeito já determinou, ele, olha, eu não quero mais problema com isso, eu quero que a coisa flua. Nós fomos fazer um levantamento, né, da legislação que interfere, que define o alvará. Tem leis de 1983 que um dispositivo dela ainda está em vigor. E ela se choca, por exemplo, com o momento. Então, imagina, 83 era outra realidade, né? E agora existe um conflito entre a própria legislação. Então, o que nós estamos fazendo? Compilando todas as leis e vamos fazer uma lei apenas, uma lei única, uma lei moderna e simplificada. Ótimo. Quem quiser ter negócio na cidade precisa ter apoio e não obstáculos. Perfeitamente. E isso que você está falando é importante dizer que é o seguinte: nós temos várias frentes, no sentido assim, de várias preocupações. Por exemplo, o meio ambiente. Sim. Nós temos a acessibilidade hoje, que é muito importante, né? Todas as obras necessitam ter, porque existem essas dificuldades que não podem mais existir. Existe, vamos dizer, a preocupação com o incêndio. Então, o corpo de bombeiro também interfere muito nos projetos. E essas interferências, muitas vezes, por exemplo, tem também agora o patrimônio histórico, né? Que para se manter hoje mais de 500 prédios aqui em Jaú. Então, você imagina nós como engenheiro, você como secretário de desenvolvimento, a dificuldade às vezes de você enfrentar esses setores, porque muitas vezes o setor ele só pensa no dele, né? Só no meio ambiente, então ele fica focado no meio ambiente. Mas nós precisamos de uma pessoa com cabeça com desenvolvimento para saber, né, ter o bom senso, né, e fazer com que todas essas áreas sejam atendidas da melhor forma possível, mas que, vamos dizer assim, ocorra esse desenvolvimento e não pare com o desenvolvimento. Você usou a expressão adequada, é bom senso, né? Você tem, por exemplo, nessa questão dos imóveis com interesse histórico. Primeiro que são vários níveis, né? Mas o que aconteceu na cidade? Quando foi feito isso foi na época do plano diretor, claro, naquele momento fazia sentido você fazer um levantamento dos imóveis, classificá-los, tudo isso foi importantíssimo. Só que o plano diretor, como qualquer plano, ele é um indicador, um orientador do desenvolvimento, né? Ele não é uma coisa que engessa, ele não pode engessar uma cidade. Sim. Ele tem que nortear a cidade. Direcionar. Então, quando o plano diretor estabelece alguns cuidados com o imóvel histórico, não significa que ele não pode ser usado. Na prática, hoje, quem tem um imóvel, às vezes recebeu de herança, da família, etc., está com um mico na mão, né? Porque para você reformar, dependendo da intervenção que vai fazer, não pode, você não consegue tornar aquilo algo que possa ser um negócio,
Às vezes para o investidor, né, vamos dizer, às vezes não é um investidor, como você falou, é uma herança que tem. Às vezes ficaria mais barato demolir e construir uma outra obra do que reformar aquela própria obra. Então precisa de incentivos. Então precisa realmente ter critérios que, vamos dizer, realmente um patrimônio histórico. Eu penso que realmente, essas 500 prédios realmente são importantes. A forma, e aí o que acontece muito? Existem esses exemplos ridículos que a gente vê para a cidade, pessoas que, a lei diz que eu tenho que manter a fachada, aí ele derruba todo o prédio e mantém aquela paredinha antiga, e como se, não, eu mantive a fachada. Quer dizer, fica pior a emenda que o soneto, como se diz, fica ridículo. Por quê? Porque você destruiu já o patrimônio, né? Manter uma parede não significa nada. Mas a lei, como ela cria esses embaraços, falta bom senso. Então, é preciso, na minha opinião, rever a forma de intervenção, explicar para as pessoas. E aí o pessoal do setor imobiliário, eu penso que tem que fazer um esclarecimento, dizendo o seguinte: como tornar o seu imóvel interessante? Porque tem formas de fazer, de você tornar um imóvel interessante, adequado, cumprindo essa questão de acessibilidade. Você pega o patrimônio histórico, imóveis de quase 100 anos, 60 anos, sei lá. Isso não passava pela cabeça. O Brasil só foi ter compromisso com a acessibilidade depois de 88, com a Constituição. Então, e isso demorou ainda e hoje é importantíssimo. Eu acho que foi uma luta histórica, importante. Você não consegue hoje construir um prédio se não tiver isso. Agora, você tem que ter bom senso de como que você faz a transição. Como é que você pega um prédio construído há tantos anos e torna adequado. Acessibilidade, bombeiro, meio ambiente, etc. Então, eu penso que falta esse diálogo, e o que nós estamos tentando fazer é estabelecer o diálogo. A prefeitura não é contrária ao crescimento. Ela tem que cuidar do patrimônio, mas ela quer incentivar. Então, vamos achar uma forma como outros lugares fizeram. Eu volto a insistir nisso. Quando me perguntam, mas o que fazer? Eu falei, não é... Ninguém tem, olha, eu tenho a mágica aqui para resolver o problema. E não é do dia para a noite. É um processo difícil, mas você tem que ter um rumo. O que eu gostaria de dizer para quem nos assiste, com muita convicção, nós temos muita clareza do rumo que nós queremos levar à cidade. O ritmo é o que nos incomoda, porque a gente gostaria que fosse mais rápido, mas o rumo está muito definido. Então, qual é? Tornar a cidade um ambiente melhor para investir, melhor para os negócios, que possa gerar renda, gerar emprego, é isso. Todas as ações são feitas pensando nisso. Então, a questão da imobiliária, ela é tratada nesse sentido. É verdade. Isso tudo é uma preocupação. Eu, como engenheiro, também dou meus toques aqui, e a gente enfrenta tudo isso. E graças a Deus a gente tem conseguido. Nós temos mantido alguns patrimônios históricos aí, deixado bonito e com utilização. E a gente acaba, claro, levando para o lado comercial, porque acaba valorizando, acaba dando um aluguel melhor para o proprietário, né? E essa utilização do imóvel é fantástico, né? A gente vê aí prédios que eu já peguei prédios que estavam abandonados e deixei ele bonitinho. Então isso tem que ter criatividade, tem que tratar com profissionais. A gente tem falado muito aqui no nosso programa que tem que buscar o profissional. Hoje tem recursos fantásticos de 3D, a gente consegue fazer o projeto em filme, você vê o teu imóvel, como ele vai ficar, e fica exatamente igual, respeitando. E muitas vezes quando a gente fala de acessibilidade, eu falo mesmo de bombeiro, tem gente às vezes que não sabe, mas por que o bombeiro? O bombeiro, por exemplo, um corrimão, né? Um patrimônio histórico, de repente, não tem. Às vezes o peitoril é baixinho, porque naquela época não tinha essa preocupação. Hoje existem leis que você tem que ter um peitoril de 1,15 m. Então você tem que pôr um corrimão ali. Isso já descaracteriza aquilo que está feito, né, de muitos anos. Então precisa ter realmente um bom senso, mostrar o porquê, né, das coisas, e com conhecimento, porque a gente, graças a Deus, tem conseguido boas conquistas, porque a gente tem o conhecimento para debater com essas pessoas, né? Porque você vai conversar com uma pessoa que tem aquele conteúdo, né, técnico que
se você tiver argumento, a gente consegue assim, convencer, né? E achar um meio, um termo adequado. Né? Inclusive uma proposta, a gente podia tirar do seu programa, inclusive uma proposta, que eu posso inclusive levar ao conselho. A gente fazer, por exemplo, trazer gente, ou daqui mesmo, para explicar isso para os proprietários, para as imobiliárias, porque a imobiliária também é importante, quando ela vai oferecer um imóvel, ela explicar para o investidor, né, o que significa aquilo, como que aquilo pode ficar e tal. Então eu acho que essa qualificação, essa capacitação é importante, porque existe técnica hoje para isso, existe que deixa o imóvel conservado, mas adequado à legislação. Custa dinheiro? Claro que custa dinheiro. Você vai fazer uma reforma em casa, custa dinheiro. Agora, você tem que pensar isso a médio prazo, como um investimento. Olha, eu vou gastar hoje, mas depois eu vou conseguir, por exemplo, alugar para uma loja, para um escritório, eu vou conseguir alugar por vários anos num preço bom, né? E muitas vezes que a gente tem conseguido, antes de vamos dizer, de ficar pronta a obra, a gente já arrumar alguém que queira alugar, então você já faz a reforma adequada. Direcionada. Porque muitas vezes você pega um patrimônio, normalmente você tem piso de madeira. E hoje a vigilância sanitária, por exemplo, exige que sejam pisos laváveis, né? Tipo piso cerâmico. Então, se a gente, por exemplo, com antecedência souber quem é que vai se instalar, nós já vamos fazer de acordo. Né? E isso é fundamental, desde que tenha, que a gente vem falando aqui, planejamento, né? Dever com visão. E profissionais, diferente, profissionais. O sujeito às vezes mas eu vou, como os antigos diziam, não adianta você chamar um pedreiro meia colher, como você diz, para fazer uma obra de adaptação. Ele não consegue. Agora, se você encara aquilo realmente como um negócio, é um planejamento, eu vou investir X, mas em 10 então, mesmo anos... um pedreiro bom, não é, porque não é a função dele, esse planejamento é outra função. Sim, mas né? O que eu digo é você fazer um projeto. Tem que fazer uma coisa com uma equipe... e não um puxadinho, chama o fulano para fazer um puxadinho porque aqui. Não dá certo. E muita gente que se diz esperto, se pensa que é esperto, acaba comprando um imóvel errado, no lugar errado, com esperança de fazer algo que depois ele não consegue fazer, porque a lei de zoneamento não permite, só depois que ele vai ver isso. Falta de planejamento, de conhecimento e de profissionais que estejam assessorando. E isso não é uma questão do poder público, né? Isso é uma questão do pessoa, mercado, da iniciativa privada, é o negócio. E aí ele põe a culpa no no poder público e muitas vezes... Eu recebo pessoas, muitas vezes, que dizem assim, mas eu peguei esse imóvel, comprei esse imóvel e agora eu não consigo alvará porque ele está embargado, está com problema. Eu digo, você foi conferir, foi levantar o histórico, isso é um básico, né? Para qualquer um. Que bom, a gente no fim está passando até do tempo aqui, que o papo está muito bom, mas a gente vai ter que fazer o nosso intervalo e no próximo bloco nós voltaremos a falar um pouco sobre incubadora, que é, né, os novos empresários aí que estão para desenvolver no futuro. Até mais, até daqui a pouco.